Olá, pessoal! Sejam mais uma vez muito bem-vindos às nossas videoaulas de genética molecular. Nessa aula, nós faremos então uma revisão com o conceito do dogma central e do processo de replicação. Nós veremos também o conceito de gene e sua importância. Vamos lá e eu desejo uma boa aula a todos. Então, todos os organismos, eles são compostos, então, de células que são pequenas unidades delimitadas, então, por uma membrana e preenchida, então, por uma solução aquosa concentrada de compostos e com uma capacidade extraordinária de criar cópias delas mesmas pelo seu crescimento e pela sua divisão. Então, as formas mais simples de vida são as células solitárias, como as bactérias. Aqui a gente tem então uma colônia de bactérias. Organismos superiores, né, como as plantas e os animais, são como essas comunidades, como essas colônias de células, então, originadas por crescimento e divisão de uma única célula fundadora. E cada célula realiza então uma função especializada nesses organismos então multicelulares, seja animal ou vegetal. Então, com o objetivo de estudar células e sua estrutura, função e comportamento, é preciso então considerar a biologia celular para responder perguntas sobre a diversidade e a evolução. As células, elas variam muito em seu formato e sua função. No caso da célula nervosa, ela é extremamente estendida para facilitar, então, a sua função, né, que vai ser a transmissão do impulso nervoso. No caso do paramécium, né, que ele é um protozoário, ele possui então esses cílios esses cílios aqui, que vai facilitar então a sua locomoção. No caso das algas, né, que são organismos autótrofos, aqui a gente trouxe aqui a Chlamydomonas, ela produz então seu próprio alimento através então da fotossíntese, graças à presença então dos cloroplastos. E graças então a esse flagelo aqui, é que auxilia então a sua locomoção. E a levedura, que é um organismo eucarioto, unicelular eucarioto, ela se divide então por brotamento. Aqui a gente vê então uma célula aumentando o seu tamanho e originando aqui um broto. Ela está se dividindo então em duas. E a levedura ela é utilizada então na indústria de panificação, na indústria cervejeira, na produção de etanol, produção de vinho e assim por diante. E a bactéria H. pylori, que é uma bactéria então que causa úlcera estomacal, e ela apresenta então esses diversos flagelos aqui que vai auxiliar então na sua locomoção. Então, as células elas são compostas então pelos mesmos tipos de moléculas que participam então dos mesmos tipos de reações químicas. Em todos os organismos, a informação genética, na forma então de genes, ela é codificada então nas moléculas de DNA. E essa informação é escrita então no mesmo código químico, composta então a partir dos mesmos blocos químicos de construção, que são então os nucleotídeos. E replicada então de igual maneira quando um organismo então se reproduz. Então, desse modo, em cada célula, os polímeros de DNA
eles são compostos, então, pelo mesmo conjunto de 4 monômeros, chamados de nucleotídeos, ligados, então, uns aos outros em diferentes sequências para codificar, então, diferentes informações. E em cada célula, as informações codificadas, então, no DNA, são lidas, ou seja, transcritas, em um grupo de polímeros relacionado quimicamente, chamados de RNA. Um subconjunto dessas moléculas de RNA é traduzido, então, em ainda um outro tipo de polímero chamado de proteína. Então, esse fluxo de informação do DNA para o RNA e do RNA para a proteína é tão importante que ele é referido, então, como dogma central da biologia. E a aparência e o comportamento de uma célula são determinadas, então, por suas moléculas proteicas, que servem, então, de suporte, seja estrutural ou catalisador químico, como as enzimas. Já os vírus, por exemplo, né, eles vão ser, então, esses pacotes compactados de informação genética na forma de DNA ou RNA, delimitados então por uma proteína, mas eles não têm a capacidade de se reproduzir sozinho. Em vez disso, eles apenas conseguem ser copiados, né, parasitando a maquinaria reprodutiva das células que eles invadem. Então, dessa maneira, os vírus eles são inertes, são inativos, fora da célula hospedeira, mas pode exercer um controle maligno sobre uma célula, uma vez que esteja então no seu interior. Então, os vírus eles apresentam uma grande diversidade do seu material genético. Por isso, a necessidade de todo ano ser feita vacinas contra o vírus da gripe, por exemplo. Assim como o vírus do corona, né? Que é um vírus com material genético diferente dos demais vírus conhecidos até hoje, com uma grande capacidade de mutação. Então, todas as células atuais, elas aparentemente, elas evoluíram da mesma célula ancestral. Então, uma célula, ela se reproduz, então, pela replicação do seu DNA e depois se divide em duas, passando uma cópia das informações genéticas codificadas no seu DNA para cada uma das células filhas. Por isso, as células filhas se parecem com as células parentais. Entretanto, a cópia nem sempre é perfeita e as informações são ocasionalmente corrompidas por mutações que alteram o DNA. Por essa razão, as células filhas nem sempre se comparam exatamente com as células parentais. No caso das mutações, elas podem criar, então, descendentes que são alterados para pior, né? Uma mutação, então, desfavorável, em que eles, então, vão ser menos capazes de sobreviver e se reproduzirem, ou pode ser, então, alterados para melhor. Então, seria uma mutação favorável, em que os descendentes são mais capazes de sobreviver e se reproduzir, ou ainda a mutação ela pode ser neutra, quando os descendentes eles são geneticamente diferentes, mas igualmente viáveis. E o processo, então, pelo qual as espécies vivas se modificam gradualmente e se adaptam ao seu meio de maneira cada vez mais sofisticada,
é o processo então de evolução. Então, estima-se que uma célula ancestral existiu há mais de 3,8 a 3,5 bilhões de anos atrás e que continha então um protótipo da maquinaria universal de toda a vida atual na Terra. E por meio de um processo então muito longo de mutações e de seleção natural, os descendentes dessa célula ancestral divergiram gradualmente para preencher então cada habitat na Terra com organismos que exploram o potencial da maquinaria em uma infinita variedade de maneiras. Então, o dogma central da biologia, ele foi postulado então por Francis Crick em 1958 e ele explica como que ocorre então o fluxo de informações do código genético. Esse modelo mostra principalmente que uma sequência de ácido nucleico, ele pode formar então uma proteína. Entretanto, o contrário não é possível. Segundo esse dogma, o fluxo da informação genética, ele segue então o seguinte sentido, né? Do DNA, então o DNA, ele é transcrito então numa molécula de RNA e esse RNA então é traduzido numa proteína, num polipeptídeo, formado então por aminoácidos. Então, o genoma da célula, né, isto é, né, a sequência de nucleotídeos do DNA de um organismo, ele fornece então um programa genético que instrui a célula a respeito de como se comportar. Então, para células de embriões de plantas e animais, o genoma é que determina então o crescimento e o desenvolvimento de um organismo adulto com centenas de tipos diferentes de células. No caso dos organismos eucariotos, o DNA vai estar presente lá no núcleo da célula e o DNA ele está então organizado aqui na forma então de cromossomos. Então, os cromossomos vão ser as estruturas onde todo o DNA, o genoma da célula vai estar organizado. Então, o DNA é formado então por 4 diferentes nucleotídeos: adenina, timina, guanina e citosina. Vão ter aquelas proteínas, as histonas, que são proteínas responsáveis, então, pelo enovelamento da molécula de DNA, que vai ficar, então, organizada na forma aqui dos cromossomos, nessa forma aqui de dupla hélice. Então, o dogma central, né, da biologia, ele vai seguir, então, esse fluxo da informação genética, onde o DNA, se a célula vai então se duplicar, então o DNA se replica para dar origem então a uma nova célula. E no caso então do fluxo da informação genética, o DNA ele é transcrito numa molécula de RNA. Tanto o DNA quanto o RNA, eles vão ser então polímeros compostos de nucleotídeos. E o RNA, então, é traduzido, então, numa proteína. Então, há 3 grandes marcos que marcaram, então, a história da genética. Então, o primeiro foi o estudo realizado, então, pelo monge Gregor Mendel, durante o século XIX, onde ele realizou intercruzamentos de ervilhas com diferentes características, como altura da planta, cor das flores, textura da semente. E assim ele descobriu que as características dos organismos são transmitidas para gerações futuras, graças aos fatores hereditários que mais tarde foram chamados então de genes. Mas os pesquisadores da época questionavam o que era um gene. E logo então essa pergunta foi respondida, que os genes
eram constituídos então de nucleotídeos. Então, mais tarde, no século XX, dois pesquisadores, o James Watson e Francis Crick, eles deduziram então o modo de organização desses nucleotídeos no DNA como sendo então uma fita dupla em alfa-hélice e que os nucleotídeos estariam ligados então uns aos outros por ligações fosfodiéster e entre o fosfato de um nucleotídeo com o açúcar do nucleotídeo seguinte, como se fosse então um corrimão de uma escada. E os degraus da escada seriam então as bases nitrogenadas pareadas, adenina com timina e citosina com guanina, e ligadas então por ligações de hidrogênio. Então, Gregor Mendel, né, que foi um monge lá do século XIX, ele dedicou grande parte do seu tempo no jardim lá do mosteiro, fazendo então cruzamento entre ervilhas de diferentes características, como textura da semente, se rugosa ou se lisa, cor da semente, se amarela ou verde, altura da planta, se alta ou anã. E dessa maneira, ele acabou estudando então a herança das características que são transmitidas então para as gerações seguintes. E com isso, o Gregor Mendel ele observou então que haviam fatores hereditários responsáveis pelas características e que mais tarde esses fatores foram chamados então de genes. Durante a década de 1920, os cientistas eles acreditavam que os genes estavam localizados nos cromossomos e sabiam que os cromossomos eram compostos por DNA e proteínas. Mas como o DNA é tão simples quimicamente, eles acreditavam que os genes eram compostos então por proteínas, que são moléculas mais complexas. Foi então quando o médico Frederick Griffith ele fez uma descoberta surpreendente. Ele estava estudando a bactéria Streptococcus que causava pneumonia. E como os antibióticos ainda não tinham sido descobertos naquela época, a infecção por Streptococcus ela era fatal naquela época. Então, ele observou que quando cultivados em laboratório, os pneumococos eles cresciam em duas formas. Uma patogênica, que apresentavam colônias lisas, né, smooth, S de smooth, que quando injetada então em camundongos, causava a infecção e levava então o camundongo à morte. E uma forma inofensiva da bactéria, que formava então colônia rugosa, que era a cepa R, que era facilmente então combatida pelo sistema imunológico. E quando injetada então no camundongo, não causava infecção e nem a morte então dos camundongos, e esses camundongos permaneciam vivos. Então, durante suas pesquisas, Griffith injetou várias preparações de bactérias em camundongos. E ele mostrou que os pneumococos patogênicos, quando mortos, né, aquecidos e mortos pelo calor, eles não eram capazes de causar infecção. Então, eles eram então aquecidos, mortos pelo calor, injetado no camundongo e o camundongo então permanecia vivo. A surpresa veio quando Griffith injetou dois tipos de células. A célula patogênica, então a cepa S, morta pelo calor, juntamente com a cepa R, inofensiva, viva. Então, essa mistura mostrou ser uma combinação letal, porque quando injetada, então, nos camundongos, os camundongos, então, morriam por essa infecção e
foi isolado do sangue dos camundongos a cepa patogênica viva recuperada. Então, essa mistura mostrou ser uma combinação letal e o animal não somente morria, né, mas também foi isolado do sangue as bactérias vivas da forma patogênica. Então, os pneumococos mortos pelo calor tinham, de alguma forma, convertido a bactéria inócua em uma forma letal. Mas como, né, que isso era possível? Então, a grande dúvida era o que era responsável, então, pela transformação da bactéria inofensiva na bactéria letal. E como que essa mudança ela era transmitida, então, para a progenie, já que Griff observou que as mudanças eram permanentes, ou seja, ele podia cultivar essas bactérias transformadas e elas permaneciam patogênicas. Foi daí então que surgiu o princípio transformante, de que deveria haver alguma substância nas células das bactérias patogênicas mortas pelo calor que podia transformar as células vivas de bactérias não patogênicas. Então, as descobertas de Griff sobre o princípio transformante deu início, então, aos experimentos que iriam fornecer evidências de que os genes são compostos por DNA. Foi quando um grupo de pesquisa liderado pelo bacteriologista Oswald Avery, seguindo então os trabalhos de Griff, através então de um experimento aquecendo uma suspensão de bactérias patogênicas e dessa maneira causando então a morte dessas bactérias, obtendo-se então dessa maneira um extrato de bactéria patogênica morta. O extrato ele foi então submetido a diferentes tratamentos, forma-se obter extratos com somente RNA, somente proteína, DNA, lipídios e carboidratos em diferentes tubos. Ele foi então inoculado com bactérias não patogênicas e, decorrido um tempo, foi observado então que nos tubos que só tinha RNA, proteína, lipídios e carboidratos, somente foram encontradas as bactérias não patogênicas. Ao contrário do frasco onde continha DNA, foi encontrado então a cepa patogênica. Então, concluiu-se que o DNA era o responsável, então, pela transformação. E assim mostraram que o princípio transformante, capaz, então, de transformar permanentemente a cepa de pneumococos inofensiva na cepa patogênica, era o DNA. E essa foi a primeira evidência de que o DNA poderia atuar como material genético. No entanto, os cientistas da época, eles não estavam convencidos de que o DNA fosse um material hereditário. Eles questionaram os resultados, dizendo que talvez tivesse ocorrido contaminação por proteínas. Foi então quando dois pesquisadores, Alfred e Martha Chase, eles iniciaram então experimentos para comprovar de uma vez por todas que os genes são compostos por DNA. Esse casal, eles estudavam o vírus T2, que infecta a bactéria e a destrói. Então, o vírus, ele injeta o material genético na célula bacteriana, enquanto que o envelope vazio permanece ligado do lado de fora da bactéria. Uma vez no interior da célula bacteriana, os genes virais se replicam e rompem a célula bacteriana,
liberando então novos vírus no meio. Esses então infectam bactérias ou células, né, adjacentes e o processo se repete. O sistema do vírus T2 contém apenas dois tipos de moléculas, DNA e proteína. Mas qual dessas duas moléculas é o material genético? Pelo fato dos genes virais entrarem na célula bacteriana e o resto da partícula viral permanecer no exterior, os pesquisadores decidiram então marcar o DNA com fósforo radioativo e a proteína com enxofre radioativo. Após a infecção do vírus na bactéria, o material foi então agitado, o envelope vazio do vírus foi descolado da bactéria, o material foi então centrifugado e a bactéria infectada, mais pesada do que as partículas virais, formou então um precipitado no fundo do tubo, enquanto que as partículas virais mais leves permaneceram em suspensão. Então, medindo-se a radioatividade do precipitado, mostrou que o material viral que entrava na bactéria era o DNA. Dessa maneira, foi concluído então de uma vez por todas que é o DNA o agente da hereditariedade. Watson e Crick, eles demonstraram que os genes são constituídos então de nucleotídeos. Logo, eles deduziram a estrutura do DNA em dupla hélice e que os nucleotídeos estão unidos, então, uns aos outros, numa cadeia, então, principal, e as ligações entre os nucleotídeos se dá, então, através do açúcar de um nucleotídeo com o fosfato do nucleotídeo adjacente, formando então a cadeia principal de açúcar e fosfato. E as bases nitrogenadas unidas então por ligações de hidrogênio. Em 1953, James Watson e Francis Crick, eles publicaram seu famoso artigo de 2 páginas, descrevendo então um modelo para a estrutura do DNA. Nesse modelo, eles propuseram que as bases complementares adenina e timina, guanina e citosina, pareiam umas com as outras no centro da dupla hélice, mantendo-se então unidas as duas fitas de DNA. Ao final desse sucinto artigo científico, eles comentaram quase como um detalhe que não nos escapou o fato de que o pareamento específico postulado imediatamente sugere então um possível mecanismo de cópia para o material genético. De fato, um mês após o artigo clássico ter aparecido impresso na revista Nature, Watson e Crick, eles publicaram um segundo artigo sugerindo como que o DNA poderia então ser duplicado. Nesse artigo, eles propuseram que as duas fitas duplas em alfa-hélice, elas se separam e que cada fita atua então como um molde para a síntese de uma fita filha complementar. Nesse modelo, né, denominado então como replicação semiconservativa, cada molécula de DNA nova consiste então em uma fita derivada da molécula parental original e uma fita recém-sintetizada. Então, existem 2 tipos de
ácidos nucleicos, que se diferenciam quanto ao tipo de açúcar presente nas suas respectivas cadeias principais, de açúcar e fosfato. Os nucleotídeos com base no açúcar ribose são conhecidos como ácidos ribonucleotídeos, que é o RNA, e contém as bases adenina, guanina, citosina e uracila. Aqueles com a base com açúcar, né, da desoxirribose, são denominados, então, ácido desoxirribonucleotídeo, ou DNA. E contém as bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina e timina. A sequência linear dos nucleotídeos, tanto no DNA quanto no RNA, codifica então a informação genética. Os dois ácidos nucleicos, entretanto, eles possuem papéis diferentes nas células. O DNA, ele é mais estável, com as suas duplas hélices mantidas, então, por ligações de hidrogênio, funciona, então, como um depositário da informação hereditária de longo prazo. E o RNA de fita simples é um carreador transitório de instruções moleculares. A capacidade que as bases nitrogenadas das moléculas dos diferentes ácidos nucleicos, seja DNA ou RNA, têm em se reconhecerem aos pares por meio das ligações de hidrogênio, que é denominada de pareamento de bases, é que constitui o fundamento de toda a hereditariedade e da evolução. Então, o DNA e o RNA, eles são formados, então, a partir de subunidades, denominadas, então, de nucleotídeo. Os nucleotídeos, eles são compostos, então, por um anel que tem hidrogênio, né, que são, então, a base nitrogenada, um açúcar de 5 carbonos, que é uma pentose, e um grupamento fosfato. Os açúcares, né, as pentoses, elas podem ser de dois tipos. A ribose, que ela vai ter uma hidroxila presente aqui no carbono 2 desse açúcar. Esse açúcar, ribose, vai estar presente então no RNA, enquanto que a desoxirribose, que é a pentose que não tem a hidroxila no carbono 2, ela vai estar presente então no DNA. E outra diferença entre o nucleotídeo do DNA e do RNA são as bases nitrogenadas. Tem aquelas bases que são derivadas da pirimidina, que é formada somente por um anel aromático. São elas timina, citosina e uracila. E as bases derivadas da purina, que tem dois anéis aromáticos. São elas adenina e guanina. No caso do DNA, a adenina pareia com a timina e a citosina pareia com a guanina. Enquanto que no RNA, a citosina continua pareando com a guanina, mas agora a adenina, em vez de parear com a timina, vai parear com a uracila. Então, a diferença das bases nitrogenadas entre o DNA e o RNA é que no DNA a adenina pareia com a timina e no RNA a adenina pareia com a uracila. Os ácidos nucleicos, eles são formados, então, eles estão unidos por ligações fosfodiéster, formando, então, a cadeia principal, seja da molécula de DNA ou de RNA. Então, os nucleotídeos,
eles são os blocos modulares, ou seja, eles são as unidades da construção dos ácidos nucleicos, estão unidos por ligações fosfodiéster. Essas ligações fosfodiéster, elas se dão entre o açúcar de um nucleotídeo com o grupamento fosfato do nucleotídeo adjacente, formando então a cadeia principal. A polimerização dessa cadeia, ela se dá no sentido 5' 3', que nada mais é do que vai ser então o carbono 3 do açúcar, que vai ligar então com o grupamento fosfato. Dessa maneira, vai ser sempre a extremidade aqui, 3' que vai estar livre para fazer uma outra ligação com o grupamento fosfato. E o carbono 5 aqui, a extremidade 5', que vai estar livre nessa outra extremidade. E as cadeias, então, essa então é a cadeia principal, e as cadeias internas, as ligações internas, vão se dar então entre as bases nitrogenadas por pareamento de bases, através então de ligações de hidrogênio. Então, a nova fita de DNA, ela é sintetizada então na direção 5', 3', é nesse sentido aqui, que é o sentido então de polimerização, e os nucleotídeos então eles são selecionados por meio então da formação aqui do pareamento de base com o nucleotídeo seguinte da fita molde. Então a de baixo é a fita molde e a fita nova que está sendo sintetizada, ela vai sendo sintetizada então no sentido 5', 3', à medida então que os nucleotídeos por pareamento de base vão sendo então anexados aqui na fita nova que está sendo então polimerizada. Na verdade, os nucleotídeos eles estão na forma então de trifosfato, ou seja, o nucleotídeo ele vai ter aqui o açúcar de 5 carbonos, a base nitrogenada e vai ter 3 grupamentos fosfato. E à medida então que esse nucleotídeo ele se anexa aqui à fita que está sendo sintetizada na extremidade 3' aqui, graças a essa hidroxila presente, ocorre então a hidrólise dessa ligação e libera então uma molécula de pirofosfato, que são duas moléculas aqui de fosfato, e isso faz com que então essa reação seja de alta energia e é uma reação irreversível, é uma reação de polimerização irreversível. Então a energia liberada nessa hidrólise é utilizada aqui para o acoplamento desses nucleotídeos. E dessa maneira que vai sendo sintetizado aqui uma nova fita de DNA, que vai ser então complementar à fita molde. Então, as duas fitas, né, da dupla hélice de DNA, elas estão unidas então por ligações de hidrogênio entre os pares de bases complementares. Então, a cadeia principal, ela é polimerizada, né? Ela está no sentido 5', 3'. As duas fitas de DNA, elas são antiparalelas, enquanto que a fita da esquerda está no sentido 5', 3', de cima para baixo. A antiparalela vai estar, então, no sentido 5', 3', de baixo para cima. Dessa maneira, as duas cadeias, então, principais, elas estão voltadas aqui com as bases nitrogenadas para dentro da cadeia e as bases nitrogenadas, elas estão unidas aqui por ligações de hidrogênio.
Então, a adenina pareia com timina, formando duas ligações de hidrogênio, enquanto que a guanina e a citosina vai formar, então, três ligações de hidrogênio. Os nucleossomos, eles são, então, as unidades básicas da estrutura de um cromossomo eucariótico. Então, aqui nessa imagem, a gente vê aqui um cromossomo, né, na sua forma aqui mais condensada. E se a gente tomar aqui uma porção aqui desse cromossomo e esticar ele, a gente vai estar vendo aqui essa imagem. Ou seja, nessa região aqui vão ter vários nucleossomos e esses nucleossomos eles se enovelam formando essa estrutura aqui mais condensada. E se a gente for olhar aqui somente aqui um nucleossomo, seria aqui essa imagem aqui que a gente está vendo. Então, o nucleossomo é formado aqui por uma proteína, na verdade é um complexo proteico, né, formado por várias histonas, e nesse complexo proteico vai estar aqui enovelada a fita de DNA. Então, essa estrutura aqui proteica nada mais é do que um octâmero de histona, ou seja, 8 histonas, que elas estão divididas, então, em 4 pares, tem H2A, H2B, H3 e H4. Então, são 4 diferentes pares de histonas que formam, então, esse octâmero de histona, e sob esse octâmero, a dupla hélice de DNA, ela dá voltas aqui, de forma que esse DNA seja, então, enovelado de uma maneira organizada. E cada octâmero tem em torno dele 147 pares de nucleotídeos. Então, se a gente for visualizar, então, como acontece esse empacotamento do DNA, que vai originar, então, os cromossomos, então a gente pega aqui uma pequena região da dupla hélice do DNA. Essa região aqui é uma região que não tem histona, então seria essa região aqui do cromossomo. Enquanto que essas histonas formadas aqui pelo esse octâmero de histonas, além do DNA em volta desses octâmeros, essa fibra aqui, ela pode ficar então de uma forma mais enovelada, mais compacta, formando então uma estrutura que tem em torno aqui de 30 nanômetros de espessura. E essa estrutura ela pode se enovelar ainda mais, formando então estruturas que têm até 700 nanômetros. E, por sua vez, essa estrutura pode se enovelar de uma forma mais densa, formando então o cromossomo mitótico, que tem em torno de 1.400 nanômetros, uma estrutura muito mais densa. Então, o pareamento de base é que vai possibilitar, então, a replicação do DNA. A síntese de DNA, ela se inicia em regiões chamadas de regiões de replicação, e é graças à DNA polimerase que sintetiza uma nova fita de DNA, utilizando então uma fita molde, né, uma fita parental como molde. Então aqui tem então uma dupla hélice de DNA parental. Essa dupla hélice é formada então por duas fitas. Essas duas fitas elas estão então em sentido antiparalela e unidas aqui graças ao pareamento de base. E no momento então da replicação, essas duas fitas elas são utilizadas então como fita molde para síntese então de uma nova fita de DNA que vai ser então complementar à fita molde. A fita nova ela é sintetizada então
na direção 5', 3', à medida então em que essa fita vai sendo então sintetizada, nucleotídeos vão sendo adicionados à cadeia principal da fita de DNA, graças então ao pareamento de bases. E esse processo então de replicação é dito como semiconservativo, por quê? Porque cada uma das duplas fitas, ela vai ter então uma fita molde que veio lá do DNA parental. Então ela é semiconservativa, conserva a metade, né, do material genético anterior. E no momento então que ocorreu a replicação, é gerado então duas fitas duplas de DNA idênticas. As origens então de replicação, elas acontecem então para que o DNA, então a fita de DNA, seja então replicada, duplicada. E essas origens de replicação vão gerar então as forquilhas de replicação. Então cada origem de replicação vai gerar então aqui duas forquilhas de replicação, que vai seguir aqui o sentido então da replicação da fita de DNA. Aqui é então uma imagem, aqui tem uma micrografia eletrônica mostrando então o DNA em replicação. Então a gente consegue ver aqui várias origens então de replicação do DNA. Então aqui seria então o desenho aqui mostrando então aqui num primeiro momento duas origens aqui de replicação, e conforme o tempo vai passando, essas forquilhas então de replicação, elas vão então se abrindo à medida então que o DNA vai sendo então replicado. Então essas origens de replicação, elas vão se abrindo, as forquilhas vão se movimentando para ambos os lados, até que chega um momento então que as duas fitas de DNA molde são utilizadas então para a síntese de duas fitas novas de DNA. Então, a forquilha de replicação, ela é assimétrica, ou seja, aqui está a origem de replicação, formando então essas duas forquilhas de replicação. E por que essa forquilha de replicação ela é assimétrica? Então, se a gente olhar aqui nessa forquilha de replicação do lado direito, tanto a fita inferior como a fita superior laranja, elas vão ser utilizadas então como molde para a síntese de uma nova fita de DNA. A fita de baixo, ela está aqui no sentido 5', 3' da direita para a esquerda. À medida que essa fita vai se abrindo, uma fita complementar a ela vai sendo então sintetizada pela DNA polimerase, e essa síntese acontece no sentido 5', 3'. Como as fitas elas estão então antiparalelas, a síntese vai ocorrer então da esquerda para a direita. E essa síntese, ela ocorre de maneira contínua, ou seja, essa fita aqui vai abrindo e essa fita verde aqui vai sendo sintetizada. Ao contrário da fita laranja superior, que está no sentido aqui 5', 3', da esquerda para a direita. E as novas fitas que vão sendo sintetizadas, elas vão sendo sintetizadas no sentido 5', 3', ou seja, da direita para a esquerda. Porém, conforme a fita laranja superior vai se abrindo e vai expondo as porções aqui dessa fita laranja, vai sendo então sintetizados fragmentos.
Então, essa síntese dessa fita de DNA nova, verde aqui de cima, ela é descontínua. Ou seja, primeiro é sintetizado aqui uma porção, depois a fita ela se abre mais um pouco, é sintetizado aqui uma outra porção, e assim sucessivamente. Então, essa fita vai abrindo e aqui vai expondo regiões da fita para sintetizar uma fita nova de DNA. E a mesma coisa acontece na forquilha de replicação do lado esquerdo. Então, a fita que vai sendo sintetizada, tendo como molde a fita superior, que está aqui no sentido 5 linha, 3 linha, ela vai sendo sintetizada no sentido 5 linha, 3 linha, ou seja, ela é sintetizada de forma contínua conforme essa fita laranja vai se abrindo. Já na fita de baixo, que ela é antiparalela, que está no sentido aqui contrário, vai ser sintetizado então a nova fita de DNA de forma descontínua, ou seja, vai sendo sintetizado pequenos fragmentos que são conhecidos como fragmentos de Okazaki, que posteriormente eles são unidos. Então essa síntese ela acontece aqui no sentido 5 linha, 3 linha, conforme essa fita de baixo vai sendo exposta. Então, dessa maneira, a gente diz então que cada forquilha de replicação vai ter então a fita líder, que é aquela fita que é sintetizada de forma contínua, e a fita retardada, que vai sendo sintetizada de forma descontínua. Esse nome retardada é porque essa maneira de acontecer esse pesponto, né, essa síntese de fragmentos, acontece então um pequeno atraso na sua síntese, então ela é chamada então de fita retardada. Então a gente pode pensar, mas a DNA polimerase, ela só age no sentido 5 linha, 3 linha? Se ela agisse no sentido contrário, 3 linha, 5 linha, será que ela não seria mais eficiente? Não, é graças a essa atividade dela, que ela age no sentido 5 linha, 3 linha, que faz com que ela seja autocorretiva. Ou seja, a DNA polimerase, ela vai auxiliar, né, ela vai ser a responsável, então, pela adição aqui de nucleotídeos que sejam complementares às bases nitrogenadas da fita molde. E caso a adição de um nucleotídeo não forme um pareamento de base correto, a DNA polimerase, por ter essa atividade autocorretiva, ela pode fazer a hidrólise dessa ligação, desse nucleotídeo, e então inserir um nucleotídeo correto que faça pareamento de base com aquele nucleotídeo da fita molde. E como que acontece, então, esse processo então, de autocorreção? Então, aqui a enzima DNA polimerase, ela tem então dois sítios, o sítio de polimerização e o sítio de edição. Então, a fita de DNA molde, ela vai ser utilizada então para ocorrer então a síntese da nova fita de DNA que vai ser complementar a ela. A polimerização ela vai ocorrer aqui no sentido 5 linha, 3 linha, e uma vez a fita estando aqui no sítio de polimerização, é adicionado aqui um nucleotídeo complementar à fita de DNA molde. E caso então esse nucleotídeo não seja complementar, a fita, ela move, então, a fita para um sítio de edição que vai fazer com que ocorra, então, a hidrólise, a quebra, né, desse nucleotídeo. E, uma vez feita, então, a quebra, ela retorna, então, para o sítio de polimerização para continuar fazendo, então, sua atividade de adicionar nucleotídeos na nova fita de DNA. Então, essa é a grande vantagem
da DNA polimerase somente trabalhar no sentido 5', 3', que é o processo, então, de autocorreção. Se ela trabalhasse nos dois sentidos, não seria possível ela fazer essa autocorreção. E pequenos trechos de RNA vão atuar, então, como iniciadores para a síntese de DNA. Então, esses pequenos trechos, né, então são fragmentos de RNA, que são em torno de 10 nucleotídeos, que vão parear com a fita molde e vai fornecer, então, a extremidade 3' pareada com o sítio de início da DNA polimerase. E, desse modo, esse pequeno segmento de RNA, ele vai atuar, então, como iniciador ou primer para a síntese, então, do DNA. E a enzima, então, que sintetiza esse iniciador de RNA é conhecida, então, como primase. Então, aqui está a fita de DNA, aqui no sentido 5', 3', e a nova fita de DNA complementar vai ser sintetizada aqui no sentido 5', 3', antiparalelo, ou seja, ela vai ser sintetizada nesse sentido. Então, a primase, né, que é uma enzima que ela vai adicionar, então, nucleotídeos que seja, então, complementar a fita de DNA molde, e essa sequência de nucleotídeos, que são sequência de ribonucleotídeos, né, de RNA, que vai fazer com que forneça essa extremidade 3' com uma hidroxila livre, para que mais tarde a DNA polimerase possa então adicionar os nucleotídeos complementares à fita de DNA molde. Na fita retardada, né, que são adicionados, que são sintetizados vários fragmentos, né, que são os fragmentos de Okazaki. Então, imaginemos aqui a fita de DNA molde, essa fita laranja, ela está aqui no sentido 5', 3', da esquerda para a direita, e a fita que está sendo sintetizada vai estar aqui no sentido 5', 3'. Então, primeiro, a primase, ela vai sintetizar aqui um fragmento de 10 nucleotídeos, e esse fragmento de 10 nucleotídeos vai fornecer, então, a extremidade 3' com uma hidroxila livre, para que a DNA polimerase sintetize, então, um fragmento de Okazaki. E conforme, então, essa fita vai se abrindo, outro fragmento aqui, né, outro primer, é sintetizado e outro fragmento de Okazaki é sintetizado aqui adjacente ao fragmento anterior. E, posteriormente, uma exonuclease, ela é exigida, então, para fazer a degradação desse RNA, e depois uma DNA polimerase, ela vai fazer, então, a síntese desses fragmentos aqui que ficaram faltando de DNA, e depois uma DNA ligase que vai fazer com que ocorra aqui a união desses fragmentos que foram então sintetizados. Então, a síntese de DNA, na verdade, ela é realizada por um complexo enzimático, né? Um grupo de proteínas que atua então em conjunto como uma máquina de replicação. As DNAs polimerases, elas são mantidas então nas fitas líder e nas fitas retardadas por grampos proteicos circulares, que vai permitir então às polimerases que escorreguem sobre as fitas de DNA. Então aqui está a dupla hélice de DNA parental em laranja, e conforme então essa fita dupla ela vai se abrindo, a enzima responsável
pela abertura da dupla fita é a DNA helicase. A primase vai ser responsável, então, pela síntese dos primers, né, que vão ser aqueles pequenos fragmentos de RNA na fita retardada. Então, a fita de baixo aqui, que ela está sendo, então, aberta. Então, primeiro é sintetizado aqui um fragmento de um RNA, que é um primer, e sintetizado aqui um fragmento de Okazaki pela DNA polimerase. E essa DNA polimerase, ela está anexada aqui a um grampo deslizante que ajuda a fixar na fita de DNA molde. Então, posteriormente, um outro primer é sintetizado aqui na fita molde, conforme essa fita, então, vai se abrindo. E um novo fragmento de Okazaki é sintetizado. E aqui, no momento, então, mais recente, a primase, ela sintetiza aqui um fragmento de RNA, que é um primer, e posteriormente vai vir aqui a DNA polimerase para sintetizar um outro fragmento aqui de Okazaki. Essa proteína aqui é uma proteína ligadora de DNA e ela tem a função de manter essas duas fitas separadas para que elas não se juntem novamente e que ocorra então o processo de replicação adequadamente. E aqui então a fita líder, ela vai ser então sintetizada aqui de forma contínua pela DNA polimerase que está aqui anexada ao grampo deslizante. Tem uma outra enzima, que é a enzima topoisomerase ou girase, que é uma enzima que ela vai aliviar a tensão que vai ocorrendo nessa porção aqui da fita dupla. Enquanto a DNA helicase vai abrindo a fita dupla, a topoisomerase, ela rompe aqui algumas ligações para que ocorra a liberação de tensão sofrida aqui nessa dupla hélice de DNA. E essa DNA topoisomerase, ela vai criar então essas quebras temporárias na fita simples aqui transitória de DNA. Então, nessa imagem, para vocês identificarem, né, quais são as enzimas responsáveis então pela replicação do DNA. Então, a enzima A, que é a enzima verde aqui, é a DNA polimerase, que vai sintetizar os fragmentos, né, a síntese de DNA. A enzima B, que é a amarela, é a helicase, que vai abrir a fita dupla de DNA. A C é a primase, que vai sintetizar aqui o primer. D é o grampo deslizante. E é a proteína aqui que vai auxiliar para que essas duas fitas não se enovelem novamente. E a enzima girase ou topoisomerase, que vai aliviar aqui a tensão nessa dupla fita pela quebra aqui dessas fitas simples de DNA. Então, aqui estão as enzimas, né? DNA polimerase, responsável pela síntese de DNA. A helicase, responsável pela separação da dupla hélice de DNA. A primase, que vai fazer então a síntese dos iniciadores ou primers. A proteína grampo deslizante, que vai auxiliar o movimento e a fixação da DNA polimerase na fita molde de DNA. A proteína ligadora, que vai então manter as fitas de DNA separadas. E a DNA topoisomerase ou girase, que vai reduzir a tensão na dupla hélice pela quebra temporária das ligações fosfodiéster. Então, o gene, ele é a unidade da informação genética que vai controlar a síntese de polipeptídeos ou de proteína ou de uma molécula de RNA. No caso de procariotos,
o DNA que está lá no citoplasma da célula, essa célula ela não tem núcleo, né? Então, o procarioto, no caso das bactérias, então o DNA ele é transcrito numa molécula de RNA mensageiro e o RNA mensageiro é traduzido numa proteína. Então, tanto a transcrição quanto a tradução ocorrem então no citoplasma da célula. E a tradução, ela pode se iniciar mesmo antes de terminar a transcrição do RNA mensageiro. Ou seja, a molécula de DNA está sendo aqui transcrita num RNA mensageiro e conforme esse RNA mensageiro vai sendo transcrito, os ribossomos eles começam a fazer aqui a tradução desse RNA mensageiro em proteína. Então, esse processo ele pode ser simultâneo em procariotos, ocorrendo todo no citoplasma. Diferentemente dos eucariotos, que são aqueles organismos que as suas células possuem núcleo. Então, no núcleo vai estar o DNA dessas células e, no caso dos eucariotos, o DNA ele vai possuir regiões codificadoras, exons, e regiões não codificadoras, que são os introns. Então, esse DNA ele é transcrito em um pré-RNA ou um RNA primário, e nessa transcrição, tanto regiões não codificadoras quanto as regiões codificadoras são transcritas. E esse pré-RNA, esse RNA mensageiro primário, ele vai sofrer então um processamento antes de ser exportado para o citoplasma da célula. Esse processamento vai constituir de um capeamento, né, que é a adição aqui de um grupamento na extremidade 5', a poliadeninação na extremidade 3', que é a adição aqui de nucleotídeos de adenina, e o splicing do RNA. O que é o splicing do RNA? É a remoção aqui das regiões não codificadoras. Então, uma vez que o RNA ele foi processado, agora ele é um RNA maduro, ele está pronto então para ser exportado para o citoplasma da célula. E uma vez lá no citoplasma da célula, os ribossomos vão ser responsáveis então pela tradução desse RNA mensageiro em proteína. Então, o gene bacteriano ou de procariotos, ele vai ter então a região codificadora e a região aqui promotora. Então, o gene bacteriano, ele só tem região codificadora, que vai ser responsável, então, pela síntese de uma proteína. O gene bacteriano, ele pode ter mais do que um promotor, ele pode ter 3 promotores no gene. Isso vai fazer com que 3 RNAs sejam transcritos e 3 diferentes proteínas sejam traduzidas, sintetizadas. Enquanto que no gene eucariótico, né, ele vai ser formado então por regiões codificadoras, que são os exons, e regiões não codificadoras, que são os introns. A grande vantagem dos eucariotos possuírem esses genes, então, que vai ter essas regiões não codificadoras, é que no momento do splicing, quando ocorre aqui a remoção dos introns, pode ocorrer a remoção de um exon. E isso vai fazer com que o transcrito, né, o RNA mensageiro maduro, seja diferente de um RNA maduro que tenha todos os exons. Isso faz com que os organismos eucarióticos possam produzir, então, sintetizar diversas proteínas a partir aqui de um único gene. Então, os genes eucarióticos e os genes bacterianos, eles estão organizados de forma distinta, ou seja, o gene bacteriano, ele só vai ter região codificadora,
enquanto que o gene eucariótico, além das regiões codificadoras, que são os exons, que são regiões que são expressas, por isso que é exons, vai ter também as regiões não codificadoras, que são os introns. Então, um gene bacteriano, ele consiste então de um único segmento de sequência nucleotídica não interrompido que codifica então a sequência de aminoácidos de uma proteína ou de mais. Por isso que ele é dito como gene policistrônico, ou seja, ele pode ter mais do que um promotor aqui, fazendo com que esse DNA seja transcrito em 3 diferentes RNAs, e esses RNAs vão ser responsáveis no momento da tradução, sintetizando diferentes enzimas. Enquanto que sequências codificadoras de proteínas da maioria dos genes eucarióticos, os exons, eles vão ser então interrompidos por sequências não codificadoras, que são denominadas de intron. Então, como esperado, existe uma correlação entre a complexidade de um organismo e o número de genes em seu genoma. Por exemplo, o número total de genes varia entre menos de 500 em uma simples bactéria, aqui, e cerca de 30.000 no homem, né, nos humanos, no nosso caso. Então, bactérias e alguns eucariotos unicelulares, incluindo aqui a levedura, possuem genomas compactos. As moléculas de DNA que compõem os cromossomos são poucos mais do que sequências de genes estreitamente compactados. No entanto, cromossomos de muitos eucariotos, incluindo os humanos, contém, além dos genes e das sequências nucleotídicas específicas necessárias para a expressão do gene normal, um grande excesso de DNA intercalante. Embora a sequência de nucleotídeos da maior parte desse DNA não possa ser importante, o próprio DNA atuando como material espaçador, ele pode ser crucial para a evolução a longo prazo de espécies e para a atividade adequada dos genes. Além disso, comparações entre as sequências genômicas de muitas espécies diferentes mostraram que parte desse DNA extra é altamente conservada entre espécies relacionadas, indicando que ele desempenha funções importantes, embora ainda não saibamos. Em geral, quanto mais complexo um organismo, maior é o seu genoma. No entanto, essa relação nem sempre é verdadeira. O genoma humano, por exemplo, é 200 vezes maior do que da levedura, mas só 30 vezes menor do que o de algumas plantas, e pelo menos 60 vezes menor do que de algumas espécies de ameba. Além disso, a distribuição do DNA entre os cromossomos também varia de uma espécie para outra. Os seres humanos têm um total de 46 cromossomos, incluindo os 2 conjuntos materno e paterno. Mas uma espécie de veados pequenos tem apenas 7, enquanto que algumas espécies de carpa têm mais de 100. Assim, embora o número de genes seja grosseiramente relacionado com a complexidade da espécie, não há uma relação simples entre o número de genes, o número de cromossomos e o tamanho total do genoma. O genoma e os cromossomos das espécies modernas foram moldados por uma história exclusiva de eventos genéticos, aparentemente aleatórios, influenciados por pressões seletivas específicas. Então, aqui segue um quiz para vocês, que vai estar lá no eDisciplinas.
aqui os tópicos importantes dessa aula. Esse capítulo de livro que está lá no Disciplinas como material suplementar. E eu desejo para vocês um bom estudos e espero que tenham aproveitado essa aula. Até breve!